Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar o Corinthians. O William vai ficar fora por muito tempo, hein? Mais tempo do que a gente imaginava. O Jô e o Duqueiroz devem jogar o clássico contra o São Paulo. E o Paulinho está cada vez mais próximo de voltar para o timão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Bom, vamos começar com a notícia ruim, né? O William, que jogou apenas 7 minutos contra o Fluminense, saiu chorando inclusive, sentiu uma lesão na coxa, vai parar por 4 a 5 semanas. Isso significa que ele volta no final do mês de novembro, ou seja, quase na reta final do Campeonato Brasileiro. Na verdade, essa é uma previsão inicial que deixa ele de fora de 4, 5, 6 jogos do Corinthians. E obviamente que com futuras avaliações a gente vai saber se ele tem condição de voltar ou não. Ou seja, esse tempo pode ser até maior. Tomara que não. A lesão sofrida pelo William, segundo o Dr. Joaquim Grava, ela é diferente daquela sofrida contra o Bahia, quando ele precisa ser substituído no intervalo. Essa resposta, essa declaração foi dada ao GE, ao Marcelo Braga, dizendo que não houve erro ou precipitação do clube, né, numa volta antecipada. Não, ele sentiu uma lesão e essa lesão foi tratada. Aí ele ficou de fora do jogo contra o Sport e estava curado, estava zerado, só que no jogo contra o Fluminense, 7 minutos ele sofre essa lesão que foi detectada nesta sexta-feira como uma lesão de grau 2 no posterior da coxa esquerda. E é essa lesão que agora ele precisa tratar, é uma nova lesão que, segundo as informações, o tratamento dura de 4 a 5 semanas. Uma pena mesmo. O William, inclusive, agradeceu mensagens nas redes sociais, né, de todo mundo, está todo mundo apoiando ele. Ele vai ficar um tempo de fora e o Corinthians vai ter que resolver, pelo menos nesses jogos, sem o seu camisa 10. Natural, né, gente? Um jogador que ficou um tempo sem jogar, vem da Europa, muda a preparação física, já tem 33 anos, natural essa oscilação física. E a gente deseja a pronta recuperação para o William. Agora, sem o William, a opção do Silvinho no jogo contra o Fluminense foi o Mosquito, que na verdade muita gente não entendeu. Poxa, por que não entrou o Adson, né? O William, que estava jogando pela esquerda, o Gabriel Pereira rendendo muito pela direita e muitas vezes até trocando de posição, como em vários jogos eles fizeram. E o Mosquito, que costuma jogar pelo lado direito, acabou entrando pelo lado esquerdo. Bom, mesmo invertendo com o GP em alguns momentos do jogo, a jogada do gol ela sai com o Mosquito pela esquerda e o GP pela direita. Mas o Silvinho tem as opções aí, tem o próprio Mosquito, que hierarquicamente eu entendo a escolha dele, jogador que estava resolvendo os problemas do time sem todo mundo, né? Então eu entendo você dar prioridade para a entrada do Mosquito, né? Um jogador que estava segurando as pontas enquanto não tinham todos esses reforços. E tem o Adson, obviamente. Ele tem algumas opções. Mas, gente, o Silvinho concedeu a sua primeira entrevista coletiva pré-jogo nesta sexta-feira, desde que chegou ao clube. Ele sempre estava falando depois dos jogos. Concedeu uma longa entrevista, mais de 1 hora, atendeu a todos os jornalistas, aos setoristas, muitos deles fizeram mais de uma pergunta, voltaram em temas, ele discorreu sobre vários assuntos, falou sobre pressão, falou sobre modelo de jogo, falou sobre a tal construção que ele cita o tempo inteiro, sobre a sua experiência. Foi uma entrevista dividida com o Doriva, e foi a primeira vez que os jornalistas conseguiram perguntar ao Doriva, que tem uma história no São Paulo, inclusive, é adversário de segunda-feira, e o Doriva pôde externar pela primeira vez suas ideias. E o Silvinho, em várias respostas, ele, para mim, deu a indicação de quem vai jogar. O Silvinho elogiou demais o Jô. O centroavante Jô, que ficou de fora da última partida para resolver problemas particulares, nem era esperado na quinta-feira, mas apareceu para treinar. Treinou na sexta, tem mais um treino no sábado. Segundo o Silvinho, o Jô fez uma reciclagem de movimentos. Foi essa a expressão utilizada por ele, quando o Jô realmente melhora, tá? Essa é uma análise que tem que ser feita. O Jô dos últimos jogos, ele pode não ter sido tão eficiente como em 2017, como muita gente queria. Não, realmente não. Mas ele realmente melhorou em relação a ele mesmo. Em relação ao início do Jô, nessa volta, o Jô realmente contribuiu muito mais. E ele citou muito o jogo contra o Bahia.
relativizando que o Bahia estava com um jogador a menos no segundo tempo, mas que o Jô, quando entra no lugar do William ali, ele cumpre tudo aquilo que o Silvinho pedia. Ele sai da área, ele faz pivô, ele participa da construção, ele abre espaço, e isso me deu a entender que a preferência, porque como o Jô não estava à disposição contra o Fluminense, ele botou o Mosquito. Mas se o Jô estivesse, talvez o Jô fosse o escolhido. E agora que ele tem o Jô, eu tendo a entender, né, com perdão da redundância, que ele será o escolhido. Por vários motivos. Pelos elogios, pela mudança de postura, segundo o próprio treinador. O treinador também fez questão de elogiar o tamanho do Jô para o clube, pela representatividade. Nós estamos falando de um clássico, em que você às vezes precisa de um jogador mais experiente. O Jô é um cara acostumado a esse tipo de jogo, inclusive tem um ótimo retrospecto contra o São Paulo, no Morumbi inclusive. E também, quando ele foi perguntado sobre escanteios, de que o Corinthians às vezes usava a mesma jogada, né, aquela bola longa para o Gil e não tinha um aproveitamento, o Silvinho fez questão de frisar que o time não tem uma estatura muito alta, né, com seus atletas. Que o Gil é o cara que mais se aproveita disso. Teria com o Jô. Então, quando você adota esse modelo de cruzamentos, por exemplo, seja em escanteios ou com bola rolando ou bola parada, o Corinthians precisa apelar para o Gil, que é um cara que ataca bem essa bola. Sem o Gil, o restante é baixo. No caso do Jô, você ganha essa possibilidade. É um cara que consegue na bola aérea você ter uma vantagem. E isso os treinadores, não é só o Silvinho não, conversando com outros, eles valorizam muito. Porque tanto na bola parada ofensiva quanto defensiva. Porque aí você tem um cara que também consegue fazer um número para impedir o avanço dos adversários. Então eu imagino que por todo esse contexto o Jô seja o substituto do William. E aí, claro, ele abre o Roger Guedes pelo lado, Gabriel Pereira do outro, Renato e Juliano por dentro, com o Victor Cantillo ali abrindo meio campo. Imagino que seja isso que vai acontecer. Tem outra modificação, tem outra possibilidade na lateral direita, porque o Fagner está suspenso. Só que o Corinthians contratou um substituto para o Fagner, que é o lateral João Pedro, que ainda não jogou, que ainda sequer foi relacionado. O Duqueiroz, que é um volante, que foi utilizado como lateral algumas vezes, inclusive na partida contra o Grêmio, que o Corinthians vence em Porto Alegre, gol do Jô, o Duqueiroz foi titular. Ele renovou o contrato, acabou de renovar o contrato, até o fim de 2024. E é um jogador realmente muito promissor. O Silvinho valorizou muito o Duqueiroz. Como o João Pedro não jogou ainda, sequer foi relacionado, eu imagino que ele seja relacionado, mas que o titular seja o Duqueiroz. Então eu acho que essa definição aí a gente já tem. Claro que é uma tendência, claro que tem trabalhos até segunda-feira, né? Tem mais dois treinamentos aí para serem feitos, mas eu imagino que esse esboço aí já esteja pronto. William fora, o Jô e o Duqueiroz devem ser titulares no clássico. Um clássico que ganhou uma outra importância, viu, gente? O Rogério Ceni é muito rival do Corinthians. E eu tenho notado, assim, pelo termômetro, me corrijam nos comentários, se eu estiver errado, que essa vitória ela é muito importante. Porque o Corinthians está numa ascensão bacana, tá G6, quinto colocado, sexto colocado, aí pode brigar pelo G4. Mas a atuação contra o Fluminense, ela deixou um pouco a desejar e tudo mais. O resultado era o mais importante. Mas vencer o São Paulo tem um gostinho a mais. Vencer o São Paulo do Rogério, tem um outro gostinho. Ainda mais se você empurra o teu rival para a crise. Porque o São Paulo se orgulha de nunca ter sido rebaixado, aquela coisa toda, e tá 4 pontinhos da zona do rebaixamento. E o Rogério recém chegou. E é na casa do rival. Então, vencer esse clássico é muito importante para a confiança do torcedor, do elenco e também para o trabalho do Silvinho, que eu vou dizer para vocês, ainda considero um bom trabalho. Sei que tem muita gente com restrições, sei que ele não acerta sempre, mas ele
Ele tem ótimas ideias. A entrevista dele foi muito boa, gente. Se você, torcedor do Corinthians, quiser escutar, vai lá no YouTube da Corinthians TV e vale a pena. É um cara muito envolvido com o Corinthians. É um cara que conhece o Corinthians, conhece o clube, sabe o que fazer. Muitas vezes ele pode errar por algumas escolhas que ele comete, mas eu não tenho dúvidas de que ele está fazendo tudo para tentar acertar. Porque ele é um corintiano acima de tudo. Então eu espero realmente que o Silvinho dê certo. E ele só vai dar certo com resultados, né? E com tempo para alguns processos serem feitos. A chamada construção. Por fim, o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, concedeu entrevista para a ESPN. Ele será, inclusive, entrevistado do Bola da Vez deste sábado, com a presença do meu amigo Flávio Ortega, que é o setorista de Corinthians do Grupo Disney. E o Duílio respondeu abertamente, claramente sobre o Paulinho. Falou que o Paulinho é seu amigo pessoal, que confirmou, né, a tentativa de contratação antes dele ir para a Arábia Saudita, ao Ahly da Arábia Saudita. O Duílio, inclusive, o recomendou que ele não fosse, porque não era uma boa decisão. Ele acabou indo, voltou 2 meses depois, jogou 4 jogos apenas e tá aí. Só que a janela tá fechada, o Paulinho não pode ser contratado agora. O Silvinho falou sobre o Paulinho, inclusive, ou seja, esse assunto, ele ronda o Corinthians, tá todo mundo já tratando como a volta do Paulinho. E o Duílio falou que na hora certa isso vai acontecer, que eles têm conversado e que contar com o Paulinho seria uma grande alegria para todos os corintianos. E o Silvinho já falou sobre ele, que todo mundo gostaria de contar com ele e tudo mais. E a informação do Ortega é que até a primeira quinzena de dezembro tudo isso deve ser resolvido. Porque também não dá para deixar muito para o ano que vem, senão ele fica no mercado, a janela abre, aquela coisa toda, os outros clubes podem fazer ofertas ao Paulinho. Mas o Paulinho, dessa vez, está inclinado a jogar no Corinthians. O Corinthians já havia feito uma oferta, está fazendo outras, estão conversando, ele tem uma questão pessoal para ser resolvida até o final do ano, e quando for possível contratar o Paulinho, ele será contratado. Então tá muito claro isso. O Duílio falou com todas as letras aí de que tem interesse e que está conversando para a volta do ídolo corintiano. Aí o time fica cada vez mais reforçado, né, mais experiente e realmente com grande força para a próxima temporada. Além de outros que podem vir, né? Tem várias especulações por enquanto, não é assunto para esse vídeo. A gente vai tratar delas na sequência, mas certamente o Corinthians não vai parar por aí. Ele também falou nessa entrevista sobre os valores, né, do quarteto. Pô, será? De onde é que o Corinthians tirou dinheiro? Mesmo com os 4 jogadores, os 4 principais reforços contratados, a economia na folha foi de 3 milhões de reais. Para vocês verem como o Corinthians liberou jogadores. Essa reformulação deve continuar no ano que vem, com mais jogadores sendo liberados, e aí você abre espaço na folha para talvez fazer outras contratações de ocasião e reforçar ainda mais o time. O que vocês acharam de todas essas notícias? Comentem aqui, inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!